Então, pessoal, voltando então, noções básicas de trânsito, módulo 2, normas gerais de circulação e conduta, parte 6, tá? Então já tem aí 5 vídeos antes desse aí, tá? Então é bastante coisa, normas gerais de circulação e conduta é muita coisa, né? Ainda mais que eu estou associando a norma com a infração prevista, né? Então daí ela se torna um pouquinho mais extensa. Vamos lá então, artigo 44. Tá? Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Então nós vamos aí então para a primeira parte. Vamos lá. Artigo 22 é a primeira infração que a gente vai ver referente a essa norma aí. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 1º, quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstimos e desfiles, né? Isso aí, essa cena aí, tu vê, a gente olhando pela placa aí de um veículo, a gente vê que é em outro país, mas aqui no Brasil já aconteceu coisas assim, né? Já aconteceu uma situação desse tipo aí, que o cidadão acabou avançando contra uma manifestação e acabou atropelando pessoas aí que estavam fazendo uma passeata. Essa cena aí ela é um pouco chocante, mas além da infração, obviamente teve o crime, né? Teve o crime de trânsito, inclusive recaiu também no Código Penal. Pois bem, então artigo do... Deixa eu ver aqui, fugiu aqui um pouquinho. O artigo 220, né, inciso 1º, deixar de reduzir a velocidade, primeiramente em passeatas, a segunda, onde houver orientação de trânsito com agente de trânsito, que é essa aqui, nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos, aqui está bem explícito, né, que tem um agente de trânsito. O veículo, ao aproximar-se do bordo da pista, né, não pode fazer de qualquer forma, tem que chegar com uma prudência, né, inciso 3º, né, guia da calçada, meio fio ou acostamento. Nas áreas de cruzamentos de interseções não sinalizadas, né, para não acontecer esse tipo de coisa aí, né. Mas aqui no caso a não sinalização aqui porque faltou luz, né, daí acontece esse caos aqui, mas deixar de reduzir, certo? E há outras situações aí, inciso 5º, nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada, e nos trechos em curva de pequeno raio, que é o inciso 6º, né, que seriam aí as curvas a gente chama aí as curvas em cotovelo, né, que elas aí são quase 180 graus. Tem também aqui ao aproximar-se de obras, né, e essas devidas sinalizações, tá? Então, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista, isso acontece, infelizmente também é uma situação que acontece muito, né? A gente vê principalmente os garis, né, o pessoal da limpeza, com um cone do lado do carrinho que ele está limpando a via, que aquele cone não serve para nada. O cone ele tem a mesma função ele tem que ter a mesma função do triângulo. Ele tem que ficar a um espaço ali, alguns metros de distância para sinalizar, para o condutor ter tempo de ter uma ação e reação. Não adianta nada o gari com seu carrinho carregando aquele cone com arame ali laranja que não vai servir para nada, tá? E infelizmente, por causa dessas coisas assim, desses comodismos, desses confortos, né, acaba acontecendo alguns acidentes aí, uns atropelamentos. E por fim, aqui também, quando estiver muito sob forte chuva, cerração, neblina, essas coisas, também tem que cuidar dessa situação aqui, tá? Que também tem que se aproximar com velocidade reduzida e com máxima prudência. Então aqui é um exemplo de neblina, né, que é bem típica na região sul, né, ou região de serra,
é a questão da neblina, né? Que tu não consegue enxergar nada um palmo à sua frente, e neblina à noite, que é o pior ainda, certo? Então, nesse caso, quando houver má visibilidade, o caso aqui é neblina. Outro caso também que é muito clássico, né? A pista escorregadia, né? Então, é o máximo de prudência. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, então pode ser escorregadio pelo óleo, né, derramamento de óleo, pode ser pela pista molhada, né, ou buraco, alguma coisa que deixa ela desse jeito. E também, que infelizmente essa situação aqui é uma pura irresponsabilidade do dono dos animais, né, que deixa os animais soltos na via aí, e os acidentes acontecem aí, e normalmente os danos são para o animal, normalmente a fatalidade, né, a morte, e danos aí muito grandes aí pro motorista e familiares que estiverem no veículo, né? Então, ao aproximar-se de animais na pista, sobre essa regra aqui dos animais, tá? Todo animal que estiver na faixa de domínio, vamos voltar para a imagem aqui. O que seria a faixa de domínio de uma via? Normalmente quem regula as faixas de domínio são os órgãos executivos rodoviários, tá? Então a faixa de domínio normalmente ela é mais presente nas rodovias, né? Sejam elas daí, como eu falo, federais, estaduais ou municipais, né? Que é esse espaço verde aqui, na imagem dá para ver bem nítido isso, que é esse espaço verde aqui, e entre a pista e a cerca ali, tá? Ali é uma faixa, a gente chama de faixa de domínio, inclusive tem a placa ali dizendo: é proibida a colocação de placas, faixas e cartazes na faixa de domínio. Já vem a calhar com isso, tá? Nas vias urbanas também tem a faixa de domínio, tá? A faixa de domínio normalmente a gente enquadra como calçada, né? Como passeio, onde os planos diretores delimitam, né, em cada via delimitam ali a linha do imóvel, ali, a linha edificante do imóvel, tá? Que aquela linha ali é o espaço para o passeio, que ela não pode ser diminuída, não pode ser construída à frente, invadindo o passeio, a calçada na verdade, tá? Então existe também uma faixa de domínio, só que na cidade não é esse nome que é utilizado, eu conheço como faixa edificante, né, a faixa de construção, e onde a construção não pode avançar para a via, tá? E por fim, né, em declive ou ao ultrapassar ciclista, certo? Então essas aí são as infrações que a gente viu aí no referente ao desrespeito à norma prevista no artigo 44. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção. Interseção você já sabe, né, o cruzamento de vias, se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Essa situação aqui é muito costumeira nas cidades grandes, né? O pessoal, eles adoram esse espaço aí, tá? Esse espaço antigamente não estava previsto no código a pintura dele, e depois de um tempo teve que ser colocado para enfatizar que esse espaço aí não pode ter veículo parado em cima dele. Mas a gente sabe como é que é o brasileiro, né? O brasileiro ele tem que parar, se ele sinal amarelou, ele tem que avançar e ficar em cima. Quando acontece esse tipo de situação, a infração prevista é essa aí, artigo 182, parar o veículo, inciso 7º, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Nós temos também aí a situação em que o cidadão aí, ele para o seu veículo em cima da faixa de pedestres quando a mudança do sinal luminoso, né? O sinal está vermelho, ele parou em cima da onde? Da faixa de pedestres, né? Que acontece essa situação. Até tem a historinha, né, do rapaz que ele estava atravessando, que o carro parou em cima da faixa de pedestre, simplesmente ele não desviou, passou por cima do capô do veículo, né? E o pessoal na volta, e o condutor ia começar a falar alguma coisa, e as pessoas começaram a bater palma, aplaudindo a atitude do pedestre. São situações que acontecem, né? Então a gente tem que ficar meio atento a esse tipo de situação, tá, gente? Então
observem bem, evitem de cometer essas infrações, porque, como a gente fala, o trânsito é um reflexo da sociedade naquela região. Tá? Então, se a gente quer o Brasil para frente, vamos respeitar. A gente tem que começar pelas coisas pequenas, e o trânsito é um grande reflexo disso. São grandes pequenas ações, né? Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá se providenciar da imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. E qual é a forma estabelecida pelo CONTRAN? É o triângulo de sinalização. Tá? Na verdade, aí, as pessoas colocam praticamente junto ao carro, né? Mas na verdade é uns 30 metros aí. Se a gente levar em conta que um passo tem em média 1 metro, vamos contar aí uns 30 passos, por exemplo. Né? Outra coisa aí também, né? Fazer reparo na via. Né? A situação aí, ainda mais que o cara está com com material de solda ali, né? Então, deixar de fazer reparo na via, tá? É proibido também. Qualquer reparo em via pública é proibido. Tá? Tem que chamar o guincho e levar o veículo para um local que vá fazer essa manutenção. Então aí nós temos o artigo 179, fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Esse caso aqui, ele é previsto para os caminhões, onde normalmente, não sei dizer especificamente qual é o peso, a partir de qual peso bruto total do veículo que começa a ter o freio a ar, né? Daí acontece que o veículo ele fica um tempo imobilizado e o ar sai do sistema de freios e o veículo tem que fazer o reparo ali mesmo, certo? Então essa parte do salvo nos casos de impedimento absoluto é para os veículos pesados aí, normalmente, que é destinado para eles. Vamos lá, inciso 1º, que diz o artigo 179, em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, inciso 2º, nas demais vias. Aqui eu fiz questão, essa parte do módulo, assim, como eu expliquei no início da parte 1 lá do primeiro vídeo, eu faço associação da norma, tá, com a infração que está prevista nele. E eu não coloco aqui sem uma infração grave, gravíssima, aquela coisa toda. Mas aqui existe uma diferença bem grande entre a infração cometida numa pista de rolamento de rodovia ou de trânsito rápido e nas demais vias. Tá? Então, quando a gente for falar das infrações, vamos repassar todas as infrações, daí vai ser só as infrações, e aí vai ser explicado cada uma delas, média, grave, gravíssima, aquela coisa toda, vezes 5, vezes 10, vezes 20 e assim por diante. Certo? Outra coisa aqui, né, ter o veículo imobilizado por falta de combustível, a gente já tratou em vídeos anteriores, e aqui simplesmente cai de novo na questão da falta de combustível. Então, o condutor ele tem a obrigação, né, de, ao sentar no veículo, ao ligar ao primeiro estágio da chave, ver o painel ali, verificar os ponteiros do combustível, se há combustível suficiente para chegar até o local de destino. E se não tiver, que passe no posto e abasteça. Tá? O que não pode acontecer é ele ficar imobilizado na via por falta de combustível. Outra situação, por algum motivo, teve a pane no veículo, tá? Ele tem que providenciar a sinalização para que não haja um acidente, tá? Seja ela por triângulo ou, no caso aqui da imagem, cones. Tá? E para ter uma ideia, né, essa sinalização aí, principalmente à noite. E é o que está previsto aí no artigo 225. Deixar, quando o condutor, o proprietário, deixam de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quando as providências necessárias para tornar visível o local, quando, inciso 1º, tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento, ou, inciso 2º, a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Então, essa sinalização que a gente mostrou aqui
ela tem que ser obrigatória aí, principalmente à noite aí, para sinalizar, para evitar outro tipo de acidente. Certo, pessoal? E o que diz a resolução 36 de 98? É simplesmente aqui sobre a sinalização de advertência, tá? Para evitar o acidente. O artigo 1º, né, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Então, ou seja, tá, o que seria um equipamento similar? É, no caso da retroescavadeira, que estava na imagem anterior, ser colocado com cones. Tá? Então ali substitui sim. Até inclusive, quando a gente for falar de produto perigoso, que é um dos modos já, vamos dizer assim, até a questão avançado, né? E está bem longe ainda. A sinalização dos veículos de produto perigoso normalmente é feito com cones, em vez do simplesmente o triângulo. Certo? Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Tá? E o que traz o anexo primeiro sobre o que é parada, estacionamento e operação de carga e descarga? É o que a gente vai ver agora. Estacionamento, tá? É a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Tá? A parada, imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar o embarque ou desembarque de passageiros. Qual é a diferença básica, então? Vamos dar uma situação bem simples. Tá? Um ônibus vai desembarcar 10 passageiros num ponto de parada. Tá? Ele leva 5 minutos. Esse veículo ficou parado ou estacionado. Tá? Se para desembarcar essas 10 pessoas levou-se 5 minutos para que fosse realizada, esse veículo durante 5 minutos ele ficou parado. Tá? Agora, se essas 10 pessoas levaram 1 minuto para desembarcar e os outros 4 minutos não teve nenhum processo de embarque ou desembarque, a partir do 2º minuto houve um estacionamento. Essa é a diferença. Tá? Não importa o tempo. Tá? Não importa o tempo. O que interessa é a ação que está sendo feita ali. Enquanto houver pessoas embarcando ou desembarcando do veículo, o veículo vai estar parado. Tá? Passou disso aí, parou de fazer isso aí, o veículo começa a ficar estacionado. Tá? Um veículo de um automóvel, tá? Desembarcou as 4, vamos dizer, tem um carona dianteiro, tem mais os 3 traseiros, com um carro normal de 5 lugares, né, 5 pessoas. Enquanto, né, estiver havendo o desembarque daqueles passageiros daquele automóvel, o veículo vai estar parado. A partir do momento que o cidadão resolveu ficar ali esperando o passageiro retornar, ele vai estar estacionado. Tá? Então essa é a grande diferença. E o que é uma operação de carga e descarga? É a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Tá? Então qualquer movimento de carregamento ou descarregamento de animais ou carga. O que acontece muito nesses locais onde há veículos carregando e descarregando coisas, é que as pessoas simplesmente descarregam o veículo, por exemplo, e levam até o 10º andar, levam até dentro do estabelecimento, e a partir desse momento o veículo acaba ficando estacionado. Tá? Então é assim que funciona. Tá? Então é só a operação de carga e descarga, é aquele momento em que a carga está saindo do caminhão, tá? E indo para o chão. Tá? Essa é o descarregar. E o carregamento é justamente ao contrário. Tá? Qualquer coisa fora disso, o veículo começa a ficar estacionado. Certo?
Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Show de bola, então ficou assim. Tá? Vamos seguir adiante. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Tá? Parágrafo 1º. Vamos de novo. O que ele quer dizer aqui? Que quando for feito, o veículo parar, ou for feita uma operação de carga e descarga, ou ele for estacionar, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, onde ele está, então ele não pode estacionar na contramão, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada. Tá? Admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Admitidas as sinalizações sinalizadas quando tiver ali, por exemplo, estacionamento oblíquo, que é um caso bem clássico, né? Entre outros. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, tá? O que são veículos parados? O que se estiverem executando operação de desembarque e embarque de passageiro, os estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Tá? O parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, o que a gente verifica aqui? Que existe a norma dizendo como é que deve ser, né? Mas ela dá uma ressalva, que se porventura o órgão com circunscrição sobre a via, que é o órgão o rodoviário, executivo rodoviário, determinar outra forma, aquela que vai ser seguida. Mas, em geral, os automóveis e operação de carga, descarga e veículos parados deverão ficar nesse formato paralelo ao bordo da pista, certo? Porventura, as motocicletas, veículos de 2 ou 3 rodas deverão ficar nessa posição, perpendicular ao bordo da pista, exceto se houver uma regulamentação dizendo ao contrário. Tá? O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos nesse código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Tá? Olha, o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor. Tá? Essa aí é a situação que normalmente as pessoas utilizam para fazer, para ficar em locais onde é proibido estacionar. Então, o que acontece com esse parágrafo aqui? Esse parágrafo vai ter que ter a placa ali permitindo estacionamento e vai ter que ter embaixo ali escrito sem abandono do condutor. Tá? Essa que tem que ser a placa que está prevista nesse parágrafo 3º. Tá? Não é tu ficar no local onde é proibido estacionar e tu dizer e o condutor ficar dentro do veículo dizendo que está parado. Tá? Então é bem diferente uma coisa da outra. Volto a repetir. O parágrafo 3º, ele diz exatamente isso. Tá? O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos nesse código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Tá? Então tem que ter uma placa de estacionamento, né? E se o condutor não puder sair, vai ter que estar escrito ali, sem abandono do condutor. Que eu nunca vi em lugar nenhum isso aí. Mas, se ele quiser ficar no veículo, ele só pode ficar em locais onde houver liberação para estacionamento. Certo? O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Tá? O que quer dizer isso aqui? O condutor aproximou o veículo da guia da calçada e simplesmente ele abre a porta como se nada tivesse acontecido. Tá? Não olha o mínimo retrovisor. O que pode acontecer muitas vezes? Pode estar passando um ciclista ali e bater na porta.
né? Ou até mesmo um motociclista ou até mesmo um outro carro, tá? Então sempre o que diz esse artigo é que justamente antes de efetuar a abertura da porta, que seja cuidado isso aí, tá? Que o condutor utilize os retrovisores e verifique 180 graus para trás, se isso não vai gerar um perigo para os outros usuários da via. E parágrafo único do artigo 49, o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Então o que diz, tá, a resolução 302 aqui? Vamos voltar aqui certinho. Ok, vamos lá. O artigo 302 ele fala que o órgão executivo rodoviário ele pode definir áreas de estacionamentos para veículos de aluguel. Então pode existir assim permitido estacionar somente veículo de aluguel, tá? Já existe, que foi o acréscimo aí da legislação aí, se não me engano foi o Estatuto do Pessoas com Deficiência, Deficiente Físico, Portador de Deficiência Física, que é aquele desenho do cadeirante, né? Mesma coisa o do idoso, que já é conhecido aí é a operação de carga e descarga, tá? Próximas a áreas de posto de saúde, hospitais aí, o estacionamento para ambulâncias, né? Que tem a sinalização no chão normalmente, né? Ou até mesmo sinalização vertical. O estacionamento rotativo todo mundo já conhece, né? Deve ficar a cargo do município regulamentar. E tem o estacionamento de curta duração. Normalmente a diferença entre eles é que assim, ó, o rotativo normalmente é estacionamento pago, tá? Não que o de curta duração também não seja, tá? Mas o rotativo normalmente é pago e vai até uma faixa X, por exemplo. Tem uma fração, por exemplo, na minha cidade aqui, tu pode ficar naquela mesma vaga no rotativo até 2 horas, sendo que o menor espaço de tempo ali, o primeiro valor que tu paga é 30 minutos e vai até 2 horas, e o máximo é 30 minutos, tá? E tem locais que não precisa ser estacionamento de rotativo, que existe ali ao máximo 30 minutos, independente se é rotativo ou não, tá? E estacionamento de viaturas policiais. Então essa aí são a resolução 302, tá, em 2008, ela define essas áreas de estacionamento, tá? Por fim, nós temos também aí as áreas de segurança, tá? Vamos lá, o que diz o artigo 5º? A área de segurança é a parte da via necessária à segurança das edificações públicas ou consideradas especiais, com extensão igual à atestada do imóvel, nas quais a parada e estacionamento são proibidos, sendo vedado seu uso para estacionamento por qualquer veículo. Tá? Parágrafo 1º. Esta área é estabelecida pelas autoridades máximas locais representativas da União. Vamos de novo. Esta área é estabelecida pelas autoridades máximas locais representativas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, vinculadas à segurança pública. O projeto, implantação e sinalização e fiscalização da área de segurança são de competência do órgão ou entidade executiva de trânsito com circunscrição sobre a via, decorrente de solicitação formal, cabendo-lhe aplicar as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então a resolução 302, além de trazer essas áreas de estacionamento, também traz para nós aí o que é a área de segurança, tá? E como ela deve ser implantada pelo órgão executivo rodoviário com circunscrição sobre a via. E ali diz também que na área de segurança deve ser utilizada a sinalização RC6C, proibido parar e estacionar, com a informação complementar à área de segurança, tá? Desculpa. Fica vedado destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situações de uso não previsto nessa resolução. Então aqui fica prevista essa situação, tá? Não existe estacionamento privativo, senão as que estão previstas nessa resolução aqui 302. Certo, senhores? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Exatamente, ó. Então, para finalizar, o que a gente falou aqui? Deixa eu ver onde é que eu tinha lido aqui.
Calma. Aqui, ó, artigo 49, tá? Que é o condutor e passageiro ao abrir a porta, tem que cuidar. Aqui está previsto na nossa Convenção de Viena, ó, artigo 24, das aberturas das portas. É proibido abrir a porta de um veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo, se antes haver certificado de que isso não constitui perigo para os usuários da via. Praticamente, houve uma transcrição da Convenção de Viena para o artigo 49 do nosso Código de Trânsito brasileiro. Certo, pessoal? Então, finalizando aqui o nosso vídeo, né, parte 6, tem bastante coisa pela frente, tem muita coisa pela frente, mas eu prefiro fazer vídeos curtos para não ficar uma coisa maçante e explicar bem as situações para que vocês não tenham dúvida, tá? Esse é o objetivo desse curso, desse módulo de normas gerais de circulação e conduta, sem tantas partes, sem vários videozinhos de meia hora, tá, pessoal? Até mais, fiquem com Deus aí e a gente continua no próximo vídeo. Abraços a todos.